Voltamos a apresentar programa Espaço Desafio. É isso aí, amados, que bênção, né? Mais um dia na casa do Senhor, escutando este testemunho lindo de como começou o ministério da nossa pastora Vânia Menon. Por isso eu quero te convidar você agora a parar o que está fazendo, a abrir o seu coração, porque chegou o momento da palavra de Deus no programa Espaço Desafio. Agora no programa Espaço Desafio, momento da palavra de Deus. Amém. Que bom que você permaneceu aí com a gente, né? E tenho algo importante para te dizer, né? Hoje eu vejo muitas pessoas querendo ocupar cargos de destaque nas igrejas, querendo ser alguma coisa, né? Erroneamente, né? Por falta de sabedoria e interpretação, e mesmo por ouvir a palavra, eu ouço muitas pessoas dizendo, né? Porque nós somos escolhidos de Deus. Não, nós somos chamados. Todos fomos chamados, mas Deus escolhe alguns, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aqueles que a quem Deus escolhe, Ele capacita, diz a palavra do Senhor. Então o importante não é ser escolhido, é ter sido chamado do meio da multidão. E muitas vezes, por orgulho, carnalidade, as pessoas, todos que são chamados, são mais embaraço e pedra de tropeço por quererem, né? Como diz Paulo, né, exercer a primazia, né, acabam até atrapalhando, muitas vezes, a obra do Senhor, que chama muitos, e no meio desses muitos Ele escolhe alguns, e acaba até atrapalhando aqueles escolhidos de exercerem de uma maneira constante, rápida, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus as destinou, né? Como você ouviu até agora do meu caso, né? Então eu tenho um trecho lindo que está em Atos número 9. Rapidamente eu quero ler, é só um pedacinho, né? Quando o Senhor fala com Ananias, dizendo assim, Atos 9:15, mas o Senhor lhe disse a quem? A Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A quem Deus estava falando com o profeta Ananias? Sobre Saulo. Ananias foi apenas um instrumento para orar por aquele jovem convertido chamado Saulo, antes perseguidor da igreja. E Deus confirma que ele é instrumento para mim, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Amado e amada que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, seja chamado. De repente, a tua constância na fé, como eu pregava ontem, de repente o teu posicionamento apenas como soldado de Cristo vai permitir com que os que Deus escolheu para uma missão nessa terra possam, com facilidade, sem embaraço algum, exercer, ir diante de Deus, fazer a obra pela qual Deus os destinou. Muitos têm sido um embaraço, pedra de tropeço, dificultando muitas vezes, né, a vida de irmãos que simplesmente querem andar com Cristo, e até impedindo com que os escolhidos comecem, né, a enxergar aquilo que Deus colocou sobre a vida deles. Eu aconselho a todos, né, como alguém que cresceu ouvindo o Evangelho, como um pouquinho que você ouviu da minha luta, né, travada da infância para minha adolescência e juventude, que você, em nome de Jesus, fique no teu lugar de chamado. É o melhor lugar que tem. Não é porque hoje sou quem sou, de longa data, que eu deixei de ser discípulo de Jesus. Eu continuo até hoje. Não é porque o Senhor me colocou na posição de escolhida que eu deixei de andar no meio dos chamados. Eu fui chamada por Ele. E como chamada por Ele me escolheu para fazer o que faço, né? Então, em nome de Jesus,
Ocupe com mansidão, com sabedoria, com singeleza de coração, o teu lugar no corpo de Cristo como chamado. É apenas isso. Deixe o Senhor fazer a vontade dele. Não se coloque no lugar de escolhido em nome de Jesus, porque há um preço muito grande a pagar. A quem muito é dado, muito é cobrado. E realmente, não só Deus, mas o inferno também cobra. Muito. As lutas são grandes, até hoje. Semana que vem você vai ouvir um pouquinho mais, né? Você vai ver quantas batalhas que eu venho travando. E vou voltar um pouquinho também na minha infância, onde eu tive uma doença mortal e o Senhor me curou, que eu não comentei, mas tudo isso fica também para você a semana que vem ouvir, né? E você tem a liberdade de me fazer perguntas, como os que estão dirigindo o programa lideram, né? Quem sabe você tem uma semana aí para poder mandar tem algum e-mail específico, filho? Programa Espaço Desafio @desafioemcristo.com.br. Programa Espaço Desafio @desafioemcristo.com.br. Também pode ser mensagem de celular, amém? Então, amado e amada, ouça isso. Qual foi a missão de Ananias? Apenas ir lá, orar para que as escamas dos olhos de Saulo caíssem. Essas escamas que foram colocadas por Deus, porque só assim Deus conseguiu parar aquele homem que esbravejava a sua religião, que esbravejava a sua religiosidade, perseguindo os cristãos da sua época. E o Senhor o cegou. E a missão de Ananias qual foi? Vai lá e ore. Ore. Ore porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra. Talvez a tua missão, amado e amada, seja ser um sorriso dentro da igreja, uma paz do Senhor. Talvez sua missão seja apenas, estar presente nos cultos para que as pessoas vejam a constância da tua fé e da tua vida e assim a imitem. A tua missão deve ser essa, é a única, é a primeira. Como eu digo, quantas vezes, por ver desleixos, eu vim e limpei a igreja. Para mim, é a casa do meu Pai, onde as pessoas adentram para serem salvas, para conhecer o Deus vivo. Eu continuarei assim, sendo ovelhinha do Senhor, discípulo de Cristo, exercendo dessa forma, né, a missão que Ele me deu no ventre da minha mãe. E aconselho você a ser assim, em nome de Jesus. Continue como chamado. Não se desvie por motivo algum, porque o primeiro pecado que houve não foi o do Jardim do Éden, foi lá no céu. Quando o anjo chamado Lúcifer teve orgulho e disse: farei um trono acima do trono de Deus e serei igual a Deus. Esse foi o primeiro pecado. E ele continua colocando esse pecado no coração das pessoas, do orgulho, da prepotência, do querer, do ser, do poder. Em nome de Jesus, não permita. Foi assim que ele derrubou Adão e Eva, colocando o poder, o querer, o ser, né? Que nasceu no coração dele lá em cima no céu. Ele não se contentou em ser apenas criação de Deus, servir a Deus. Então, permaneça nisso. Permaneça sendo um chamado de Deus. Em nome de Jesus. Que palavra linda do Senhor para nós neste dia. Então, seja um chamado, fique firme na casa do Senhor. Então, por isso, neste momento, eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e levar os teus pensamentos ao Senhor no momento da oração.
Agora no Espaço Desafio é momento da oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Senhor, obrigado por mais este programa, Pai. Pai, obrigado pela vida da nossa pastora, Senhor. Que o Senhor a cada dia mais, Pai, derrame sobre a vida dela sabedoria, Senhor, para continuar conduzindo este rebanho, Pai. Pai, tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Pai, aquelas vidas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Pai. Pai, que elas possam ter sido tocadas por Ti, Senhor. Pai, para fazer um verdadeiro posicionamento ante a Ti, Senhor. De Te servir, Pai. Não importando, Senhor, o limite de idade, Senhor. Mas abrindo mão das Tuas vontades, dos Teus desejos, para conhecer a Ti, Senhor. Para andar contigo, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por podermos em poucos instantes, Pai, ajudar a semear, Senhor, para que mais e mais vidas possam ouvir a falar de Ti, Senhor, para que mais e mais vidas, Senhor, sejam tocadas, Senhor, pelo Teu doce e Santo Espírito, Pai. Pai, com que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa ter encontrado, Pai, pessoas com o coração aberto, Senhor, a Te receber, Senhor, a Te aceitar, Pai, como único e suficiente Salvador, Senhor, porque somente assim, Pai, o Senhor fará a diferença, possamos ser diferentes, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Pai, que das nossas vidas sejam louvores e gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, desde os pequenos detalhes, Senhor. Pai, o Senhor sonda, examina e conhece os nossos corações, Pai. Por isso, Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor. Pai, com que estas vidas, Pai, possam ter, Senhor, se firmados em Ti neste dia, Pai, querendo abrir mão e Te servindo, Pai. Este é o desejo, Senhor, do nosso coração, Pai, que eles venham a Te conhecer, posicionando na Tua paz, na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é o nosso convidado a estar conosco em nossos cultos na Comunidade Evangélica Desafio em Cristo. Cultos, terças, quintas e sextas, às 20 horas. Sábado, às 18 horas, culto dos jovens. E no domingo, grande culto da família, às 19 horas. Comunidade Evangélica Desafio em Cristo. Rua Javoraú, número 166, na Freguesia do Ó, próximo ao Largo do Clipper. Para mais informações, acesse o nosso site www.desafioemcristo.com.br.